A gente recebe agora o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Doutor Felipe, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Uma boa noite para o senhor. Quero a tua avaliação, a avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil, das falas do presidente Bolsonaro ontem em Brasília e em São Paulo, e esse day after, né? Esse dia após. O que o senhor pode trazer para a gente da avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. A todos que nos assistem, obrigado pelo convite. Primeiro, as falas de Bolsonaro, elas não inovam, né? O presidente já há muito vem testando todos os limites da democracia brasileira. Já ultrapassou o que ele chama de 4 linhas da Constituição, ele já deixou para trás há muito tempo, há muito tempo. A própria exigência que o presidente da República deve cumprir, de ter a postura, né, que se espera do cargo dele, ele permanentemente ultrapassa ou descumpre essa exigência. O presidente fez ontem, e é isso que eu queria aqui pontuar inicialmente, o presidente fez ontem abertamente, foi usar uma data cívica, eu discordo do Procurador-Geral da República, que houve ontem nas ruas do Brasil, em Brasília, na Paulista, em outras cidades do Brasil, foi o sequestro, assim foi dito pelo general Santos Cruz, o sequestro do 7 de setembro. O presidente da República sequestrou o 7 de setembro, que deixou de ser uma data de todos, assim como tenta sequestrar a bandeira brasileira para os seus seguidores, com dinheiro público. Nós vamos ao judiciário ainda hoje pedir, exigir que o presidente, com base na lei de acesso à informação, apresente os custos dessa mobilização para um ato particular, para um ato pessoal. E aqui quero fazer uma observação muito em cima do que disse o Sakamoto. Qual é, de tudo que houve ontem da fala do presidente, o que de grave o ministro Fux hoje apontou, a ameaçar descumprir uma decisão oriunda do Poder Judiciário, de um outro poder a que ele deve obediência, o que deve a harmonia e a independência dos poderes, ele deve obediência às decisões judiciais, pode recorrer delas, pode recorrer dentro da lei, mas deve obediência, todos nós devemos, e o presidente também. Mas o que é mais grave no que houve ontem? O presidente não foi a público dizer que, por exemplo, o Poder Judiciário está impedindo o governo com medidas restritivas, ou que o Poder Judiciário está retirando servidores essenciais à função do governo, ou que o Poder Judiciário está com decisões que impedem um projeto ou um trabalho do governo na construção, por exemplo, de um grande projeto das suas promessas. Não, o presidente da República mobilizou o Brasil na data de 7 de setembro para tratar de um inquérito, voltou suas armas contra um ministro que faz o quê, basicamente? Um inquérito que pode chegar na casa do presidente. Um inquérito que trata de investigar quem financiou e quem montou uma máquina que foi montada no Brasil, com clara participação de elementos estrangeiros ao país, durante a última eleição e no início do mandato de Jair Bolsonaro, uma máquina para destruir a reputação daqueles que o governo entendia como óbice, ou como ou seja, pessoas que impediam a implementação do projeto autoritário do presidente. O presidente fez um ato público com milhares de pessoas, na verdade, para se defender e defender os seus parentes e aliados. Isso é gravíssimo. Não é possível que isso seja normalizado. Quero aqui dizer também, se espera mais do Congresso Nacional, se espera mais de Arthur Lira. Dizer que vai construir uma ponte, eu tenho que dizer ao presidente Arthur Lira, esta ponte, o presidente da República está à disposição do presidente há muito tempo. O presidente não quer atravessar a ponte da pacificação. O presidente quer chamar as pessoas para o seu lado, que é o lado da ruptura. Então, nós temos que parar de meias palavras, nós estamos lutando pela democracia brasileira, vamos lutar dentro da lei, vamos lutar com respeito, claro, à liberdade que deve ser plena de manifestação, mas o que houve ontem da parte do presidente da República é um sequestro de uma data cívica, é algo impensável na história desse país, para se defender de um inquérito. Sakamoto. Felipe, a gente tem visto, até a gente comentou aqui com relação ao comportamento do Procurador-Geral da República, e o Procurador-Geral da República espera-se que ele defenda o interesse público, né? Ele represente o interesse da população brasileira junto e frente ao Supremo Tribunal Federal. O que acontece é que a gente tem visto o presidente da República cometer sucessivos crimes de responsabilidade, um atrás do outro. Ontem foi outro pacote, na semana anterior outro, e outro, e outro, e outro.
E o procurador-geral Augusto Aras, ele não entra com uma denúncia criminal contra o presidente da República. Por muito menos, Michel Temer passou por 3, né, no Supremo, que foram enviadas à Câmara dos Deputados e acabaram rejeitadas. Eu queria saber qual que é a saída nesse caso, porque Augusto Aras parece que ele acaba agindo mais como um goleiro do time do presidente do que propriamente dito como um atacante a favor da Constituição. Todo o nosso modelo constitucional está sofrendo um estresse provocado por essa conduta do presidente e dos seus assessores, daqueles que o cercam. O próprio presidente, você deu esse exemplo inicialmente, o presidente da Câmara, por exemplo, ter esse poder de não deliberar, né, de deixar parado o pedido, porque ele poderia rejeitar, arquivar ou dar andamento, disso caber recurso ao plenário, ou um recurso interno no Congresso. Este poder, nós descobrimos agora que é um poder que gera um engessamento, né? Um engessamento que pode servir, sim, a uma fragilidade da nossa democracia. Esses amplos poderes do Procurador-Geral da República, né? Os poderes do Ministério Público se ampliaram muito a partir da Constituição de 88. E, sim, né? A fala do doutor Augusto Aras está aquém do que se espera da sua história. O doutor Augusto Aras é um defensor da democracia. E aí me faz sempre, compreendendo a lógica de Brasília, sendo muito franco, dizer que o nome do doutor Augusto Aras está sendo citado, sim, para ser ministro do Supremo. E é muito bem visto por setores do centro, da direita, até da esquerda, né? Setores do amplo espectro do Congresso enxergam nisso. Então, é como se fosse admissível que ele, como está para ser nomeado pelo presidente da República, que já abandonou o doutor André Mendonça, né, o que também é um episódio inédito na história, no nosso constitucionalismo, nós tivemos uma rejeição no governo Floriano, e agora nós temos... Eu pergunto, o presidente da República ontem, por exemplo, foi dizer aos seus apoiadores que o seu nome evangélico, encaminhado para ser ministro supremo, não foi apreciado até hoje? Não, porque ele abandonou o doutor André Mendonça. Então, essa perspectiva de poder do doutor Augusto Aras, claro que contamina muito da nossa própria leitura da postura dele, né? Então, é uma disfuncionalidade, Sakamoto. O Brasil vive hoje uma profunda disfuncionalidade na sua democracia e é criança, ingênuo ou é mal intencionado aquele que despreza o que está acontecendo ou normaliza o que está acontecendo. Doutor Felipe, para a gente encerrar, o tempo está já acabando, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque a Ordem dos Advogados do Brasil vai pedir aí uma averiguação dos custos, né, dessa manifestação de 7 de setembro. Queria uma explicação rápida do senhor sobre esse assunto. Dinheiro público, né? Claramente pode ser um caso de improbidade administrativa. Os gastos corporativos da Presidência da República só fazem subir. O país vivendo a carestia absurda, a gasolina é mais de R$7, o dólar subindo dia a dia, a bolsa caindo, o país com o desemprego que está, as pessoas passam fome, e o presidente gastou os últimos 2 meses em motociatas pelo país para quê? Para mobilizar os seus assessores, os seus seguidores, para esse ato de ontem, né? Isso é seríssimo, isso não é finalidade pública para o nosso dinheiro, fomos nós que financiamos essa festa, e acho que cabe, sim, ao contribuinte brasileiro, aquele que com muita dificuldade paga os seus impostos, saber quanto dinheiro foi despendido nessa farra e nesse aprisionamento de 7 de setembro. Ok, quero agradecer a participação de Felipe Santa Cruz.